A crise de Hollywood. O vídeo de hoje é uma reflexão sobre o estatuto atual do cinema, não só do cinema americano, norte-americano, mas do cinema mundial, que eu acredito que esteja passando por um momento delicado de crise de criatividade, de originalidade, de autenticidade, de afirmação. A gente tem um cinema que parece estar muito preocupado em resgatar histórias do passado. Um público que fica satisfeito quando ele revê personagens que ele já conhece. Se antes eram os atores, as estrelas que levavam as pessoas ao cinema, hoje são as franquias, os personagens, os universos. Então há nesse processo uma espécie de infantilização do público e do conteúdo. Infantilização não no sentido de tratar apenas de filmes de super-heróis ou filmes mais infantis, mas de tornar o próprio cinema um conteúdo mais superficial, com uma linguagem mais empacada, com pouca originalidade, com pouca inovação, principalmente no sistema hollywoodiano de produção, que busca o filme que vai dar o máximo possível de lucro. Isso já é algo que o próprio Steven Spielberg diz no documentário de Wim Wenders, o Quarto 666, onde ele reúne vários cineastas para darem uma opinião sobre o futuro do cinema com a chegada do vídeo, com o crescimento da televisão, lá nos anos 80. E o Spielberg fala que há uma preocupação cada vez maior com o filme para a família, com o filme que vai atrair o máximo de espectadores possível. E isso, de certa forma, restringe a liberdade dos criadores, o que não é uma novidade também. George Lucas também comentou em uma entrevista a dificuldade que tem em fazer filmes em Hollywood, que até cineastas do cinema soviético tinham uma liberdade de linguagem maior, uma liberdade temática maior. A gente pode olhar para o primeiro filme do George Lucas, o THX, como um filme muito fora da caixa, um filme muito diferente do Star Wars, por exemplo, que vai ser algo já moldado nesse contexto comercial. E que hoje a gente vê crescer cada vez mais, com uma trilogia totalmente impensada. A gente vê uma trilogia com muita pouca preocupação artística, muita pouca preocupação com o aspecto dramatúrgico do todo, mas uma pressão do desempenho, do lançamento, do comércio muito avassaladora, que levou para um nono filme totalmente risível, né, do ponto de vista artístico. E também uma expansão do universo em cada vez mais séries, personagens coadjuvantes ganhando séries, não só o Star Wars, mas também Senhor dos Anéis, várias franquias, até franquias como o Exterminador do Futuro, Jurassic Park, o Top Gun mais recentemente. Todas as franquias dos anos 80 estão ganhando um retorno, uma expansão, um universo. A gente tem essa preocupação em formar universos como uma preocupação central, de modo que as pessoas ficam assistindo cada vez mais a mesma coisa, muito por uma influência do fenômeno Marvel, do Kevin Feige, que soube construir através de uma década uma narrativa com diversos personagens diferentes que se entrelaçam num universo, né, e que vai crescendo, as histórias vão se esgotando, outros personagens já conhecidos dos quadrinhos, dos filmes passados vão entrando, né, como no último Homem-Aranha, que tem os outros Homens-Aranhas que marcaram outra geração sendo trazidos de volta. Então essa questão da nostalgia, ela parece ser muito central. Outro fenômeno que não podemos deixar de considerar é o fenômeno da Netflix, o fenômeno dos streamings, o fenômeno de cada vez mais produções sendo feitas com um nivelamento muito por baixo. Ou seja, sim, mais empregos são gerados, mais obras são produzidas, mas em termos de qualidade, eu acredito que os filmes bons se tornam cada vez mais raridades no cenário contemporâneo do audiovisual. Eu te convido a assistir o meu vídeo sobre o Quarto 666 do Wim Wenders, sobre essa reflexão dele. Estaria o cinema morto?
dos anos 80 que eu acho que se atualiza de maneira muito interessante e que é importante a gente pensar sobre isso. Então esse vídeo, de certa forma, é uma continuação daquele, você pode acessar aquele aqui no card, aqui em cima. Mas a gente vive num mundo regido pelo algoritmo, pelo desempenho, pelas visualizações. Então eu acho que parte do problema da crise de Hollywood, da crise do cinema mundial, é a preocupação com o acerto nos números, com as fórmulas certas nos roteiros, com as pautas que dão ibope, como pautas identitárias, não tanto por compaixão à comunidade LGBT ou à comunidade negra, por exemplo, mas eu suspeito que mais por saber que isso é algo que está em alta, que é cada vez mais valorizado na academia, nas premiações e entre o público. Então, eu acho que os roteiristas de hoje em dia, eles têm preocupações que são muito limitantes e que atuam de uma maneira muito secreta. E, além disso, nós vivemos numa sociedade cada vez mais marcada pelo conforto, pela acessibilidade, por um bombardeamento de conteúdos. Então eu suspeito que as fontes, as inspirações literárias, filosóficas para as grandes histórias estão cada vez mais superficiais. Os filmes de festivais, de circuitos independentes, filmes asiáticos, filmes iranianos, filmes latino-americanos têm se sobressaído melhor. Eu acho que a crise se concentra sobretudo nesse eixo hollywoodiano que é o grande farol do cinema mundial e que assim é o mais afetado pela crise, que está também em outros lugares. Na maior parte das produções não há uma preocupação profunda com a importância dramatúrgica, com o que um autor, um roteirista, um diretor tem a dizer com o filme, mas sim com essas determinadas fórmulas, com as visualizações, com o que está em alta, o que não está. Isso é algo muito interessante para a gente pensar, é apenas uma hipótese minha dessa reflexão sobre esse contexto. Deixe nos comentários a sua opinião sobre esse contexto de crise e a gente se vê no próximo vídeo. Deixe uma curtida também se você gostou. Até a próxima!